Olá, meus queridos irmãos, saudade, né? Boa noite. Eh, eu quero pedir perdão para vocês que mais uma vez eu tive problema na minha boca e não pude gravar semana passada, mas eu estou aqui gravando e nós vamos terminar. Nós estamos no capítulo 34 do livro do Rick Warren, não é? A Vida com Propósito. Se você não tem esse livro, por favor, você não pode deixar de não ter esse livro na sua biblioteca. A Bíblia fala que Jesus disse: você erra por não ter conhecimento, né, das Escrituras e também da literatura de homens de Deus que tem o fundamento Jesus na palavra. Hoje eu vou falar sobre pensando como servo. E nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por o Senhor ter me abençoado e eu estar aqui hoje. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida daqueles que ouvem a tua palavra e a obedecem. Senhor, eu quero estar incluída nisso, porque eu amo o Senhor. O Senhor está acima de mim mesmo e de tudo que eu tenho. O Senhor é meu Deus, meu Senhor, tudo que eu preciso, aleluia. Senhor, obrigada pela tua palavra que muda o nosso ser. Obrigada pelo pastor Rick Warren, que o Senhor abençoa a igreja dele, abençoa ele no pastorado. Obrigada pela inspiração também que o Senhor deu para ele escrever esse livro, que mostra os passos da vida cristã. Senhor, venha revelar-nos a nossa mente como servo. Nós te adoramos, Senhor. Vem falar conosco no nosso espírito. Abençoa cada casa, cada família, a cada pessoa. Dá-lhe entendimento, dá-me entendimento, Senhor, para eu ser abençoada e abençoar. No nome de Jesus, obrigada pelo perdão, pelo sangue de Cristo que nos perdoa. Obrigada, Senhor, pela tua presença, senão a gente não vai nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Só a tua presença, Senhor. Nós queremos andar na tua presença. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só que interessante. Pensando como servo. Em Números, tem um versículo que diz assim, capítulo 14, versículo 24. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Então, no capítulo 14, Deus está triste porque o povo só murmura, só reclama. Ele tirou. Primeiro o povo reclamava de estar na escravidão. Agora Deus tira da escravidão e eles reclamam para voltar para o Egito. Então, Deus ficou muito triste e irado, né, contra esse povo. E ele falou para Moisés: Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Então, Caleb pensava diferente daquele povo. Então, antes de nós murmurarmos e falarmos tanta besteira, tantas blasfêmias contra Deus, tudo começa no pensamento. Então, por exemplo, quando você explode, quando você age de modo que nem você acredita, você alimentou o seu pensamento. Quando começa o pensamento, eu tenho que ou alimentá-lo, se for um pensamento bom, ou se for um pensamento contra a palavra de Deus, eu vou mandar embora em nome de Jesus, vou pedir perdão a Deus, porque senão eu vou explodir. Pode passar 5 minutos, 10 minutos, eu já estou explodindo. Então, tudo começa, tudo que a minha atitude, o pensamento nutrido e alimentado, ele se torna em atitude. Então, quando minha atitude é assustadora, é porque foi nutrido pensamentos contra Deus, não é? A palavra de Deus nos protege de nós mesmos. Glória a Deus por isso. Então, Caleb havia um pensamento diferente daquele povo que murmurava tanto. Ele era um homem grato a Deus e obedecia o Senhor. E ele sabia o quanto que Deus tinha lutado para o povo sair do Egito, não é? Então, o Senhor luta para nós sairmos do mundo, não é? E depois nós ficamos reclamando. Olha de onde Deus nos tirou, quanta coisa que Deus fez e eu reclamo do quê, né?
Então, em Filipenses 2,5 diz assim: pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Então, muitas vezes nós pensamos coisas, alimentamos pensamentos egoístas e pensamentos egocêntricos, e não são os pensamentos que Jesus tinha. Então, tende em vós o mesmo sentimento que Cristo teve. Sentimento, para ter aqui, começa aqui, ó. Depois se transforma em sentimento e o sentimento em atitude, né? Então, nós vamos ver que servir, então, o tema de hoje é pensando como servo. Então, eu penso assim, que se eu lavar uma louça, se eu dar uma cesta básica, eu estou sendo servo. Muitas vezes não. Né? Eu lembro que eu ouvi uma entrevista com o Procópio Ferreira, que era pai da Bibi Ferreira, que era um dramaturgo, ele era diretor, né, de um teatro, Procópio Ferreira, havia um teatro com esse nome. E ele conta que ele fez uma peça, ele contracenou junto com outro ator, e os dois eram mendigos. E o diálogo entre eles era o seguinte: você sabe que as pessoas precisam de nós? Vocês querem ver? Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, para que vocês tenham entrada no reino dos céus. Um monte de gente foi comovida e deu. Então, eles não estavam dando porque amavam os mendigos, mas eles estavam tendo como se faz, uma barganha. Eu dou a esmola e Deus me dá o reino dele, me dá a entrada para o reino dele, do céu. Então, olha que interessante. Muitas vezes nós fazemos para mostrar nossa bondade, para mostrar a Deus como somos tão bons, a nossa justiça própria, e não porque amamos, né, a pessoa e não esperamos nada dela. Então, nem de Deus. Quantas pessoas deixam o caminho porque Deus muitas vezes não fez as coisas no tempo que elas queriam, no tempo. Muitas vezes nós ficamos chateados, não é? Agora, olha só, e ficamos lembrando de como fomos fiéis a Deus, de como. Então, isso é barganha. Deus não se deixa barganhar. Nós não merecíamos nada, só o inferno. Então, quando nós fazemos as coisas para Deus, para o próximo, é porque amamos o Senhor. As pessoas não devem nada para a gente, nem Deus, não é? Então, e a gente fica com aquela cobrança, né? Como a gente cobra do próximo, a gente cobra também de Deus, não é? E olha só que interessante. Então, o servir começa na mente. E ser um servo requer uma mudança de rumo em sua mente. Você precisa mudar seus valores. Por isso que lá em Romanos 12 fala assim: rogo-vos pela misericórdia de Deus, né, que entregueis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E renovai a vossa mente, não vos amoldeis a este mundo. Renovação, porque o mundo tem essas barganhas. Não é? O político vai lá no dia da política, quer ajudar, mas não porque ele ama o povo, mas porque ele quer voto. Então, essas barganhas é própria do ser humano e do sistema maligno do mundo. E Jesus falou, né, que o príncipe desse mundo será expulso, e 1 João fala que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. E aqui fala assim que Deus está mais interessado em por que você faz algo do que o que você faz. Ó, Deus está mais interessado em por que você faz aquilo. Por que você está dando uma esmola? Por que você deu uma cesta? Não é? E do que o próprio ato de ser feito, de ter pego dinheiro e dado. Então, por isso que lá em 1 Coríntios 13 fala assim, se eu posso dar todos os meus bens, meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vale. Então, Deus conhece profundamente a intenção do nosso coração, né? A palavra de Deus é uma espada que divide a alma e o espírito, para saber os propósitos do meu coração. Muitas vezes a gente se pega assim, não é verdade? Eu lembro que uma vez, quando meu filho só repetiu uma vez, e eu fiquei muito machucada, porque eu fiquei com meu coração de orgulho de professora ferido. Olha só,
Eu briguei com ele, falando, e a gente faz tudo para ele, e ele age assim, em vez de estudar, tal. Mas o Senhor mostrou o propósito do meu coração. Eu estava ferida, meu orgulho, porque eu era professora e para mim era inconcebível ser professora e deixar meu filho repetir. Na verdade, eu tinha falhado e eu não queria reconhecer. Então, eu fiquei muito brava com ele, mas não era por amor, era para preservar a minha imagem, a minha reputação. E quando Deus me mostrou isso, eu chorei muito e fui pedir perdão para ele e pedir perdão a Deus também. Então, olha só, é tão sutil, o nosso ego é tão evasivo, tão assim, enganador, tão cheio de ilusões, que não mostra a profundidade da nossa intenção. A palavra de Deus tem esse poder. Então, olha que interessante. O servo, então, começa na minha mente. Ser um servo começa na minha mente. Olha só. Então, eu preciso ter uma mentalidade de servo. E engloba 5 atitudes. Nós vamos ver que o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Diz que Amazias, o rei Amazias, lá em 2 Crônicas 25:2, diz que ele perdeu a graça de Deus porque fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Então, ele fez, mas Deus sabia a intenção. Ele estava tendo intenções que não eram de Deus. Parecia que ele estava obedecendo, mas a intenção do coração era outra. Então, nós temos, para sermos servos, nós precisamos ter em nós 5 atitudes. Os servos pensam mais nos outros do que em si mesmo. Então, olha só, Paulo disse assim: esqueçam de si o suficiente para ajudarem o próximo. E isso significa perder a vida, esquecer-se de si para servir aos outros. Como Jesus fez, que se esvaziou, Filipenses 2, ele se esvaziou de si mesmo, não é? Para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Que ele ia? Qual é a intenção dele ganhar o quê? Ali ele estava abrindo mão de tudo, inclusive de ser Deus, não é? Ele era Deus e ele podia nos matar todo aquele pessoal que estava gritando e assim ridicularizando ele. No entanto, ele se esvaziou de si mesmo. Será que nós nos esvaziamos dos nossos direitos, não é? E olha só, quando deixamos de nos concentrar em nossas próprias necessidades, ficamos a par das necessidades dos outros. Então, quando nós entregamos as nossas necessidades a Deus e sabemos e temos certeza que Ele vai suprir, nós começamos a ver a necessidade dos outros. O Senhor vai te acordar de madrugada para orar e vai te dizer o que é e para quem. E você, então, mas eu quero dormir, eu não vou perder meu tempo ficar orando por ninguém de madrugada, depois eu fico cansada. Olha só, quando Deus permite que nós não tenhamos sono à noite, é para nós orarmos, é para nós termos atitudes de servo, para nós nos esvaziarmos de nós mesmos e orarmos e abençoar os nossos irmãos, não é? Nós vemos que Jesus se esvaziou e nós vamos ver que grande parte do serviço cristão nosso em parte, nós estamos pela causa própria. Por que causa própria? Para que os outros gostem de nós, para sermos admirados, para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação e não a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós queremos fazer porque nós achamos por orgulho, nós nos fazemos melhor que o outro, nós somos elogiados, aplaudidos, e isso tudo é contrário de Coríntios 13, né? Ser servo é amar, né? Amar sem nenhum tipo de outra intenção. Então, ficamos o tempo todo pensando, na verdade, em nós mesmos. E como somos maravilhosos, nobres, como nós somos tão bondosos, como nós nos doamos para as pessoas e, na verdade, Deus quer mostrar a intenção do nosso coração. Então, eu vou fazer isso para você, Deus, mas você também vai ter que fazer isso. Tanto que é verdade que quando nós, assim,
trabalhamos no serviço de Deus. Quando vem uma prova, nós lançamos, Senhor, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto para o Senhor, e agora o que eu estou precisando, o Senhor não vai me ouvir. Então, quer dizer, eu não fiz porque amo a Deus e porque Ele merece toda a minha adoração, mas eu sempre estou fazendo barganha, e como eu faço para Deus, eu faço para os meus irmãos também, né? Para minha família e tal. Então, eu vou fazer isso para você, se você fizer isso para mim. Então, os verdadeiros servos não tentam usar a Deus para os seus propósitos. Deixa Deus usá-los para o propósito dele. Então, eu não fico usando Deus para atingir meus propósitos. É Deus, ele sabe do que eu preciso e ele vai me dar aquilo que eu preciso. Não preciso ficar barganhando. Né? Ser abnegado, como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Abnegado é abrir mão, né? A gente vê que quando a gente tem um filho, muitas mães têm colapso, né? Assim, emocional. Por quê? Porque é abnegação. E elas não estão abertas a abrir mão da noite para cuidar do bebê, abrir mão do seu tempo, né? Para cuidar. E assim que é quando nós amamos a Deus, né? Nós vamos abrir mão da nossa vida por amor a Ele e por amor ao nosso próximo. Timóteo foi o único exemplo que Paulo apontou, que ele fala assim, nós somos por natureza, Paulo fala a Timóteo, egoístas, pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que precisamos reaprender repetidamente. Eu sou muito humilde, eu sou uma pessoa que eu não sou orgulhosa. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que nós somos egoístas e orgulhosos e nós precisamos reaprender. Então, uma vez ou outra que somos humildes, ficamos contando o testemunho para todo mundo, porque é raro aquele momento. A humildade tem que ser uma companheira perpétua nossa. Todo dia aprender com Jesus, sermos humildes, né? Nossa natureza é orgulhosa. E nós vamos ver que como você reage quando as pessoas não o levam em consideração. Como eu reajo quando os outros me tratam como servos, não é? Não, como servos e não como um igual. Como nós reagimos? Nos sentimos, não somos humildes, mas nos sentimos humilhados e queremos logo retrucar e queremos rebater, não é? Ficamos com raiva. E então, lá em Mateus 5,41, se alguém me tirar uma capa, quer que eu ande uma milha, ando duas, tirar a capa, pode levar a outra também. E isso só com Jesus nós podemos fazer, né? Os servos, eles vão pensar também como administradores, não como donos. Nós vamos ver que o caso de José, Deus sempre quis ensiná-lo a administração. Ele foi para a casa de Potifar e diz que Potifar colocou tudo na mão dele e tudo que ele punha a mão era abençoado. Depois ele foi para a prisão, o carcereiro lá, ele deu a prisão toda para José administrar. José era um prisioneiro e ele administrava a cadeia, todinho os presos. Até ele chegar no faraó para administrar o Egito. Ele foi governador do Egito. Então, se ele não tivesse sido fiel na casa de Potifar e tivesse falado, eu fui fiel lá e olha como ele me tratou, me pôs na cadeia, não vou mais ser. Não, a fidelidade dele era para Deus, não para com homens. Ele falou assim: meu marido me traiu, eu vou trair também. Meu irmão fez isso, também vou fazer com ele. Ora, a sua aliança é com o homem ou é com Deus? A minha aliança é com Deus. E eu vou obedecer o que Deus fala, não é em função do que o outro fez ou desfez. Senhor, traz esse entendimento, glória a Deus por essa revelação, em nome de Jesus. Então, se José não tivesse sido fiel no pouco, como ele iria ser fiel no muito lá no Egito como governador? Então, olha só, o que o Senhor exige de um servo é fidelidade.
Ah, eu vou explicar. Sabe por que que eu fui infiel? Meu marido não me dava atenção. Ah, sabe por que eu fui infiel? Ah, eu ajudei tanta pessoa, a pessoa não me ajudou. Quando a pessoa também não quer, não vou ajudar. Então, isso aí você ouve de uma pessoa que não conhece a palavra, mas de alguém que tem a palavra, a sua aliança é com quem? É com Deus, meu amado, minha amada irmã. Olha só, e amiga, olha só, para tornar-se um verdadeiro servo, você terá que resolver a questão do dinheiro na sua vida. Então, a Bíblia fala lá em Timóteo 6 que a raiz de todos os males é o dinheiro. Tem um filme chamado A Caixa que mostra o poder que o dinheiro exerce sobre nós. O casal, eu não vou contar, se você puder assistir, é aterrorizante de você ver a natureza humana. O casal estava precisando de dinheiro e chegou uma caixa. E eles tinham a escolha de abri-lo ou não. E ao abrir, eles tinham que obedecer o que pedia, ou então eles não abrissem. Então, olha só, quantas pessoas se metem em grandes enrascadas porque preferem, não acreditam que Deus vai suprir e aceitam a proposta e o suborno do diabo. O diabo vem com uma oferta e veio para esse casal. Então, a Bíblia fala que a raiz de todos os males está no dinheiro, o amor do dinheiro. Quer dizer, o poder que o dinheiro exerce sobre nós. E eu não posso, eu quero ter o poder sobre o dinheiro para poder administrá-lo e gastá-lo, mas não que ele tenha poder sobre mim a ponto de eu ficar fazendo falcatrua, fazendo engano, fazendo roubo com ele. Está quebrado isso, em nome de Jesus. Eu vou aceitar o que é lícito. E o que eu não tiver, o Senhor é dono da minha vida, Ele tem o poder de me trazer na minha mão o que eu preciso, porque Ele é Deus. Ele é Deus e diante dele cale-se toda a terra. Aleluia. Eu não preciso aceitar suborno, nem coisas ilícitas. Oh, glória a Deus por isso. Então, queridos, então, para eu ser um servo, eu preciso aprender a controlar o meu dinheiro. Então, se eu ganhasse na loteria, muitas pessoas cristãs falam, se eu ganhasse na loteria, você podia ganhar rios de dinheiro. Se você é mau administrador, nem todo o dinheiro do mundo que cair na tua mão, você vai saber administrar. Então, quem não é bom administrador no pouco, nunca vai ser no muito. E isso é sério, né? Então, olha só, é impossível viver para Deus e viver para o dinheiro. Qual deles você escolhe? Todo o meu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva e não fidelidade do meu expediente. Então, todo o tempo pertence a Deus. Eu pensava sobre isso. Quando eu fazia, assim, planejava as minhas aulas, eu fazia em função do reino de Deus. Eu tenho que visitar essa pessoa, eu vou poder dar aula só esses dias. Eu falava, e só esse horário. O resto era para aula e a prioridade do meu tempo era para Deus. E Deus nunca deixava faltar comida. Pelo contrário, a escola me ofereceu muita coisa para mim, porque Deus me deu a graça da fidelidade para com Ele. Foi Deus que me deu, porque eu não tinha. Ele pode dar para você também, querido. Como você molda o seu dia? De acordo com as urgências? De acordo com as suas prioridades ou de acordo com as prioridades de Deus? Se você for fiel e confiar no Senhor, Ele vai te trazer na tua mão o que você precisa. E continuando aqui, é o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus na nossa vida. Mais pessoas são desviadas do serviço de Deus pelo materialismo, pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa. Após ter atingido meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. Aí eu dou dinheiro para missões, ou primeiro eu preciso atingir meus objetivos. É uma decisão tola, pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você, mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. Forte. Tá vendo? Se o dinheiro serve a você quando Jesus é teu mestre. Se não, você se tornará escravo e servirá o dinheiro como teu mestre. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou:
sobre o dinheiro, mais do que sobre o céu e o inferno. Ele disse: se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Né? Se você não é fiel aqui, como vai ser lá em cima, né, no céu? Então, olha só, nós precisamos aprender. Abraão teve muito dinheiro e ele era fiel a Deus e ajudava. Ele deu as melhores terras para o sobrinho Ló. Ele nunca. Deus falava: olha, as estrelas, tudo isso eu vou te dar, essa terra, tudo. Ele não era sovina, ele não era ambicioso, não era avarento. O que ele ganhava, ele dava, e quanto mais ele dava, mais o Senhor era fiel com ele. Aleluia. Né? O Senhor era fiel e não deixava faltar. Servos pensam no seu trabalho e não nos que os outros estão fazendo. Olha só que sério, vou repetir de novo. Né? Então, eu vou falar. Eu falei de 5 atitudes que um servo tem. Os servos pensam mais nos outros do que em si. Os servos pensam como administradores. O servo que não sabe administrar o seu dinheiro não vai conseguir saber as riquezas espirituais. Deus nunca vai poder confiar outras riquezas maiores, não é? Servos pensam no seu trabalho e não nos outros, no que os outros estão fazendo. Olha só. Eles não fazem comparações, não criticam, nem competem com os outros servos. Estão muito ocupados realizando a obra de Deus. E o que a gente vê hoje é assim, porque eu sou melhor do que aquele. O filho mais velho do irmão do filho pródigo, né? Ele se comparava. Eu fiquei aqui cuidando do meu pai, esse aí ele se comparava. Toda pessoa religiosa, ela se compara. Ela não está contente com ela mesma, ela não se envolve com Deus. Quando a gente se envolve com Deus, a gente não tem tempo de ficar olhando o outro. E se Deus traz para a gente em revelação, em oração, nós oramos, não ficamos fofocando, falando de um irmão para o outro, ou se achando melhor, sou melhor que aquele. Não, nós oramos, pedindo misericórdia, que Deus traga arrependimento para nós e para eles, em nome de Jesus, não é? Então, olha só, a competição entre servos de Deus é absurdo por muitas razões. Estamos todos no mesmo, no mesmo objetivo, não é verdade? Não, então, Gálatas 5:26, ele fala assim: não vamos comparar uns com os outros, como se fosse melhor e o outro pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com nossa vida. Cada um de nós é um ser original. Nós vamos ver que não há lugar para ciúmes mesquinhos entre os servos, inveja. Quando você está ocupado servindo a Deus, não há tempo para você ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado na obra de Deus. Você podia estar orando por uma pessoa em vez de ficar falando dela, orando, chorando diante de Deus, pedindo perdão, né, dos seus pecados e do dela. Então, nós vamos ver que Marta reclamou para Jesus que Maria estava aos pés dele e ela tinha que fazer todo o serviço. Ela se comparou, ela falou assim: olha, Maria está aí bela e folgada, bela e formosa, e eu aqui trabalhando, pondo a mesa, e o senhor nem me vê? O senhor está vendo só a Maria? Então, quando ela fez isso, ela perdeu o seu coração de serva. Ali ela não estava sendo serva, porque o servo não se compara, o servo quer servir o Senhor, não é? Perdão, se ela colocasse todo o tempo dela servindo ao mestre, mesmo ali servindo no serviço, ela teria tempo depois, rapidinho, de se assentar. Mas ela estava pesada, ela não fazia o trabalho rápido, porque ela estava com raiva de Maria. Né? Por que eu estou aqui camelando, né, fazendo todo o serviço, e minha irmã está lá e Jesus dando mais atenção para ela? Não mereço. Né? Então, quando nós estamos assim, nós ficamos carregados, nós ficamos mal, né? E nós não temos tempo de adorar ao Senhor e nem de orar. Nós ficamos só pensando mal da vida dos outros, né? Que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia do povo, Senhor, e mude o nosso coração e põe um coração de servo.
Então, nós vamos ver que não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. Então, quem é você para ficar. Quando você vir qualquer coisa, ore, ore, né? Nós vamos ver que em Neemias 6,3 diz que o Neemias estava fechando as brechas. Então, toda vez que a gente está se consagrando a Deus, o diabo não está contente. Então, ele quer de algum. Como ele pode nos paralisar de orar e buscar ao Senhor? Ele pode nos paralisar fazendo-nos pecar contra Deus. Então, olha só, Neemias estava fechando as brechas. Por quê? Pelas brechas do muro é que, quando em Jerusalém foi destruído, os muros, os inimigos entravam pelas brechas. Então, Sabalá e Tobias falou, desce, vem conversar conosco e pare aí a obra. Então, ele falou assim, eu não tenho tempo de descer. Ele falou assim, para mim, não me interrompa agora para conversar com vocês, porque eu não tenho tempo, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, olha, ó, fechou o papo do diabo, fechou. Quando alguém vem ficar, porque você fala assim, olha, eu amo Jesus, eu quero que Deus abençoe essa pessoa que você está falando, mas eu agora não tenho tempo de ficar ouvindo isso. Eu estou aqui em adoração ao Senhor. Quero ver a pessoa continuar. Ah, mas é mesmo? O que que foi? O que aconteceu? Aí nós começamos. Aí o muro é aberto e o inimigo entra. E aí nós ficamos irritados, a gente não entende, né? Puxa, eu estava tão bem, agora eu fiquei assim. Você ficou bem, você não ficou bem, não porque a pessoa ficou falando, mas porque você aceitou o que ela falou. Então tem coisas que nós nem devemos ouvir, né? E se tem alguma coisa grave, você peça para falar com o pastor, né? E se você serve, olha só, então eu não tenho tempo de ficar ouvindo essas coisas. Se você serve com Jesus, pode esperar ser criticado. Olha só. E humilhado. É, quando você faz as coisas para Deus e você primeiro ora, se você está fazendo para Deus, você não fique preocupada com o que os outros vão pensar. Eu lembro que uma vez o Senhor falou para eu colocar uma pessoa na minha casa e ele era neto de uma mãe de santo, que a filha tinha tido relação com a amante da mãe. Então a mãe odiava, esse menino era fruto de uma traição e assim, uma coisa que a avó abominava, né? Ela tinha o homem como amante e a filha ficou engrávida dele, a filha. Então o neto veio nesse tempo, né? Foi terrível. E esse menino, ele estava muito doente e o demônio deu até uma data para levá-lo. E nós fomos lá aqui no Guilherme Álvaro para ver se tinha uma vaga para ele, estava lotado. Então o senhor falou, ele não pode voltar para a casa dele que ele vai morrer. Você põe ele na sua casa. Eu falei, meu Deus, eu tenho filhos e ele está em época de contágio, até abrir a vaga. O senhor falou, ponha porque eu vou guardar. Então, eu sei que muitas pessoas falaram, eu sei, o que eu estava fazendo era insano, eu estava obedecendo a Deus, era uma coisa insana. Mas eu tinha a proteção de Deus porque foi Ele que me mandou. Não foi emoção, não foi para mostrar, não foi. Eu estava em temor e tremor. Eu fiz isso em tremor. E ele tossia durante a mesa, tinha os alimentos, eu pedi o sangue de Jesus. Ele falava com os demônios durante a noite e eu orava. Eu estava tão exaurida assim, é quando a energia da gente acabou. O Espírito Santo é minha energia, é a minha dínamos, né? Mas eu estava tão cansada. Mas eu sei que muita gente falou, mas eu estava fazendo a vontade de Deus e Deus guardou. E depois um médico adotou esse rapaz. Olha só que interessante. Então, vocês viram, o menino ficou, acho que um mês na minha casa ou mais, não sei, entre 1 e 2 meses, não me lembro exatamente. Deus guardou esse tempo todo, me guardou. E Deus seja louvado. Deus seja louvado. Esse menino foi poupado da morte e eu obedeci.
Sei que muita gente falou, mas eu perdoo, quero que Deus abençoe. Eu estava fazendo a vontade de Deus. E aí você vai ser criticado mesmo. Os servos baseiam sua identidade em Cristo. Então, quando a gente tem um coração de servo, a gente não tem que provar nada. Pois agora é uma questão de honra, agora eu vou provar que eu não sou isso. O bullying existe também, para a pessoa querer provar que não é. Para quê? Se você não é, por que você tem que provar? Se você não é aquilo que estão falando, por que você tem que provar alguma coisa? Porque a pessoa é fofoqueira. Se você não é, por que você tem que provar? Você ora, pede perdão a Deus e daquilo, e se entrou alguma coisa no seu coração, pede perdão a Deus também e abençoa a pessoa. Então, olha só, quem é? Jesus nunca provou, quando falava, ridicularizava, se você é filho de Deus, não sei o quê, ele nunca quis provar nada. Ele podia erguer um dedinho e matava todo mundo. Não era essa a vontade de Deus. E ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada. Olha só, quanta gente que, se você é mesmo, se você é homem, então vai lá falar com aquela moça que tá te dando, né, tá te dando assim, chance para outras coisas. Ela pode dar a chance que eu for, a minha obediência é a Deus. Se quiser achar que eu sou homem, não, o problema é seu, né? Se eu não vou lá, né? Isso para um rapaz, né? E isso quando um rapaz recebe de um amigo essa proposta. Quando um homem é homem, ele não precisa ficar provando nada, não é? Precisa provar, ele obedece a Deus. A obediência dele primeiro, a minha primeira obediência é Deus, né? Olha só, eu lembro que tinha uma moça na igreja que ela tinha tantas forças espirituais que ela falava assim: olha, aquele cara lá, ele tá te olhando. E a mulher era casada. Ela falando com uma moça na igreja que era casada: vai lá, ele tá te olhando, ele tá querendo alguma coisa com você. O sangue de Jesus, meu, não é? Então, olha só, precisava se converter, né? Então, se você quer ser um servo, você deve depositar sua identidade em Cristo. Quanto mais você tiver uma amizade com Jesus, mais seguro você vai ser. Mais irá querer que as pessoas. Quando você não tem uma identidade com Jesus, mais inseguro você vai ser. Quando você tem uma identidade com Cristo, mais seguro você vai ser. E quando você é inseguro, você vai querer que as pessoas sirvam você. Por exemplo, uma pessoa que é bem autoritária, que fica assim querendo dominar todo mundo, ela é muito insegura e não tem identidade. Porque quando a gente tem, a gente trata as pessoas humanamente, não é verdade? A gente sabe quem a gente não precisa fazer ninguém de escravo nem de servo, não é verdade? Jesus era Deus e ele que lavou os pés das pessoas. Os servos não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. Porque eu estudei, porque eu tenho 500 diplomas, porque eu tenho 600 milhões de dólares, né? Au! Então, a pessoa, a gente vai ver que ela não é a pessoa, ela é as coisas que tem. Então, ela devia ser chamada ter humano e não ser humano. O ser humano, Jesus quer o ser humano, você não vale pelas coisas que tem. O mundo pede isso, uma marca de tênis. Então a gente tem que criar as crianças nunca se comparando com as roupas, nem de marca, nem nada, porque ensinar ao filho que ele é valor, porque ele o Valtinho falava: filho, você é Valtinho, isso para mim basta. Deus ama você, e você não precisa ter as coisas para ser Valtinho. Você é único, você é abençoado. Então, olha só que importante. Você ensinar os valores não do mundo, porque a criança dela é livre. Aí ela vê o outro com não sei o que, ela está satisfeita com ela mesma. Ela não fica se comparando nem desejando o que é do outro. Ela não precisa ter para ser. Ela é. Ela é um ser independente de ter. Oh, glória a Deus quando a gente descobre isso. E isso quando a gente descobre essa identidade, quando nós entendemos o amor de Deus e recebemos. O Salmo 139 eu memorizei os 24 versículos. Foi quando Deus começou a me dar identidade, né, para eu saber quem eu era, aleluia, que eu não precisava
ter o que as outras pessoas tinham para ter valor. Glória a Deus, eu tenho do Senhor, eu tinha toda a riqueza do mundo e tenho. Então, os servos, eles não precisam cobrir as paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. É a pessoa, se não tiver um carro do ano, se não tiver, ela se sente inferior. Se ela não tiver uma roupa de marca, se ela é tão interessante esses valores, não é? E quando a gente quando isso não é importante, Deus dá, sem a gente que nem esperar. Não é verdade? Quando a gente sabe que a maior riqueza é Jesus, então Jesus sabe que se der um carro de marca, a pessoa não vai ficar faltando à casa de Deus por causa do carro para ir passear. A gente sabe que quando Deus dá uma coisa, não vai separá-la dele, que aquela coisa não vai subir na cabeça, a pessoa vai ficar empinada, porque tudo é de Deus, tudo que temos, tudo que somos é dele. Glória a Deus por isso. Querido, como é bom, né? Eu amo. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu não entendia nada e nem era tudo isso. O Senhor me começou a me ensinar e eu tô aprendendo. Glória a Deus, eu quero mais, quero mais. Olha só, servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Então, às vezes a gente precisa de alguém para cuidar de alguma coisa. Não, agora não, eu estou com muito compromisso. Então, é tudo uma obrigação. Então, aqui diz que não é uma obrigação, é uma oportunidade. Uma oportunidade é um privilégio servir ao Senhor. Todas as vezes que eu fiz as coisas para o Senhor, foi uma oportunidade, um privilégio, não uma obrigação. Eu não era obrigada a fazer nada. Eu lembro que quando eu me aposentei por idade, não por tempo de serviço. Então, quando teve um tempo na minha vida que o Walter falou, bem, eu quero que você saia da escola e venha ficar só na igreja. Então, se eu tivesse ficado, eu teria a aposentadoria por tempo de serviço e ganharia mais. Quando eu saí, então às vezes me vinha essa parte assim, se você poderia estar ganhando mais, porque eu ganho pouco de aposentadoria, mas nunca falta nada. Glória a Deus, e nem estou reclamando, estou louvando a Deus, que nem isso eu mereço. Mas olha só, quando eu fiz isso, eu fiz como uma oportunidade de servir a Deus. Eu não fui obrigada, nem pelo Walter, nem por Deus. Eu sabia que era o momento de eu trabalhar integralmente na obra, porque estava precisando muito. Então, eu não trocaria o dinheiro que ia receber agora na aposentadoria por toda a obra de Deus que foi feita nessa época. De coração, de coração. Eu faria tudo de novo e escolheria tudo de novo, porque foi uma oportunidade que Deus deu de trabalhar numa obra tão santa, né? E de agradecer a Deus. E por mais que eu agradeça, eu sei que nunca vou agradecer tudo que Ele me fez. Então, queridos, quando você receber uma oportunidade, não vê que eu fico muito triste, como se Deus precisasse de você. Você que precisa dele. Você que precisa ver que é um privilégio, uma oportunidade de você servi-lo. Então, tudo isso é um coração de servo. Glória a Deus. E eu quero lembrar agora as cinco características, as 5 atitudes de um servo. Então, primeiro começa na mente. Eu preciso renovar minha mente em Romanos 12, né? Versículo 1 e 2. Eu preciso pensar como administrador. Eu preciso aprender a administrar bem o dinheiro meu para poder também ser abençoado e abençoar as pessoas. Servos pensam no seu trabalho e não no que os outros estão pensando. Será que eu tô... A gente faz agradando a Deus e não as pessoas. Não é nossa função avaliar os outros, né, do mestre. Não é se comparar, se achar melhor, né? E se você serve ao Senhor, você pode ter certeza que você vai ser criticado. O que você vai fazer com isso? Ficar com raiva? Ou vai perdoar a pessoa e vai querer ajustar a sua atitude com Jesus?
né? Os servos se baseiam na sua identidade em Cristo. Eles não querem, assim, serem vistos, nem serem, provar o que são, nem ter placa, né, prêmio, que fala, né? Se eu realmente sou de Cristo, um servo, eu vou depositar minha identidade nele. E eu vou fazer a vontade dele. E se as pessoas me criticarem, quero perdoá-las. Se eu considero, né, o ministério de Deus não uma obrigação, uma oportunidade. E os servos não precisam de placas, nem de ter as coisas. Os servos precisam unicamente ter o Jesus. Queridos, forte, né? Muito forte. Eu quero isso. Não sei se você quer, mas eu quero. Eu tenho provado em parte, quero mais. Eu quero ser uma serva do Senhor. Eu acredito que no 100 do capítulo 8 foi o que mais me impactou, foi você estar disposto a ser um servo, e eu percebi que não. Eu queria que as pessoas me servissem. Uma coisa horrível isso. Não é? E a gente não fica bem. E é tão bom quando a gente se esvazia-se de si mesmo. Há uma alegria. Por isso que lá em João 12, 24, fala assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então, a gente só fica bem. Por isso que as pessoas se sentem sozinhas, porque não querem morrer por si mesmo. Pensam além da conta em si mesmo. Queridos, que Deus traduza cada palavra que eu falei, porque tudo isso é concernente ao reino dos céus. Tudo isso é uma revelação, é um ouro em pó, aleluia, que é uma riqueza que eu não trocaria por nada. Que você receba. Você está disposto a ser um servo? Então pense como um servo. Primeiro aqui, para suas atitudes mudar, você precisa pensar como um servo. E tudo tem a ver com negar-se a si mesmo. Queridos, uma boa noite, Deus abençoe, que Deus guarde você e sua família. Amamos vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que ouviu. Senhor, que essa semente genuína da palavra caia em boa terra. Senhor, cresça para a vida eterna. Senhor, dê-nos a graça de pensarmos como servos, de ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Senhor, traduz no nosso espírito todas essas verdades. Nós queremos, Senhor, sermos servos do Senhor Jesus e uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande. Deus abençoe.